Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geometria Descritiva. Na aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre notações e como que nós vamos representar todos os elementos que a gente vai trabalhar no espaço. Hoje nós vamos falar um pouco dos sistemas projetivos. Os sistemas projetivos são aquelas formas que a gente tem de pegar um objeto no mundo tridimensional e tentar representar ele no mundo bidimensional, numa folha de papel. Como, por exemplo, a sombra da minha mão, uma vez que a luz atinge ela e ela é projetada na parede atrás de mim. Hoje nós vamos falar de dois métodos projetivos principais, sendo que um deles vai ser o grande foco da geometria descritiva e o outro é para a gente ter um pouquinho de conhecimento e não cair de paraquedas nesse mundo. Bora comigo então! O primeiro método chama método das projeções cotadas. O que significa isso? Que a gente vai atribuir uma cota a cada projeção que a gente fizer. É um sistema gráfico de desenho e ele conta com um objeto a ser projetado, que pode ser qualquer elemento, como um ponto, uma reta, um sólido ou qualquer outro corpo. A projetante, que é aquela reta que passa do ponto de observação pelo objeto e vai até o plano de projeção, como os raios de luz que a gente tinha visto lá atrás, saindo da lanterna e passando pelos objetos. E o plano de projeção. Nesse caso que eu mostrei aqui agora, a gente tem a parede. Se você fizer um desenho do meu corpo com uma sombra, ele seria como a projeção do meu corpo na parede. Beleza? Então nós vamos ter esses três elementos no método de projeções cotadas: objeto a ser projetado, projetante e o plano de projeção. Nesse caso, a gente vai ter um único plano. Sendo ele um único plano, é como se ele tivesse uma divisão em todo esse espaço tridimensional. E qual divisão é essa? A parte de cima desse plano e a parte de baixo desse plano. Então todo o espaço 3D vai ser dividido em um subespaço superior e um subespaço inferior. Para esse plano a gente vai começar a usar um nome muito comum que são as letras gregas π, né? A letra grega π no caso. Então a gente vai chamar esse plano aqui de π, que divide o espaço que a gente tem em dois subespaços, superior e o inferior. Aqui no slide a gente consegue ver um ponto de observação que está lotado lá no infinito, né? Que é de onde saem as projetantes, ou seja, todas perpendiculares ao plano de observação. A esse plano π a gente vai dar o nome de plano horizontal. Então ele é um plano horizontal que passa pela horizontal. A esse plano π a gente vai dar o nome de plano de representação. E esse plano ele é um plano horizontal. Outros nomes que ele pode adquirir também é um plano de projeção ou um plano de comparação, porque é nele que a gente vai comparar os desenhos dos objetos no mundo real com o plano de projeção, que fica muito mais fácil da gente entender nos desenhos. Belezinha? Para utilizar o método das projeções cotadas, a gente vai utilizar as projeções cilíndricas ortogonais. O que é isso? As retas projetantes são todas paralelas entre si, perpendiculares ao plano de projeção, e elas partem de um ponto lá, um ponto impróprio, né? Lá no infinito. Tranquilo? É onde está o observador, que é de onde saem as projetantes. Tranquilo? O subespaço de onde o observador está vai ser sempre denominado como subespaço positivo. No caso dessa minha cabeça enorme que está aqui em cima, no subespaço superior, significa que se eu estiver olhando para esse plano aqui de baixo, o subespaço superior nesse caso vai ser o positivo. Mas se eu estiver aqui embaixo no subespaço inferior, todos os desenhos do subespaço inferior vão ser positivos, porque o observador, que no caso sou eu, estou no subespaço inferior. Belezinha? Aqui nessa imagem a gente vê o ponto A no subespaço superior e a projeção desse ponto no plano π de projeção, que é o ponto A' nesse caso. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Apenas essa projeção A', ela não representa o ponto A. Como assim, Léo? Existe um outro elemento. Se a gente apenas desenhar esse ponto A, quer dizer que ele está lá na projeção, é o pontinho da sombra. Mas a gente não vai conseguir entender aonde que ele está no espaço. Vamos dar um exemplo, pegar
essa bolinha daqui, ó, de algodão, né? Se eu falar que a gente tem uma projeção dela nesse plano de projeção π, eu vou colocar o desenho. Mas isso não me indica a qual altura que ela está desse plano π. Apenas que ela está em qualquer lugar, em uma linha imaginária infinita que é perpendicular a esse plano. Ou seja, ela pode estar aqui, 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 aqui. O que a gente precisa, então, para definir exatamente onde é que esse ponto está no espaço? Claro, isso mesmo, muito bom! A gente precisa da altura desse ponto, que aqui a gente vai chamar de cota. Então, a gente precisa da cota desse ponto. Então, a gente precisa saber qual que é a distância que ele está do eixo de referência e a cota desse ponto. Então, a gente precisa desses valores, né? A representação de onde que ele está no plano de projeção e o valor da altura desse ponto em relação ao plano de projeção. E apenas assim a gente vai entender onde é que está aquele ponto A ou qualquer outro objeto que a gente esteja estudando nesse método de projeção cotada. Como é que a gente faz esse desenho? Para a gente representar um ponto no caso das projeções cotadas, a gente vai precisar de uma distância em relação ao eixo Y e o eixo X e a cota, que vai ser a altura desse ponto. Portanto, a gente tem um número, que é exatamente essa distância, e a projeção, que é a cota. Nesse sistema de representação que a gente coloca no papel, a gente vai dar o nome de épora. O ponto A, que tem uma localização no espaço nos eixos x, y, z, ele pode ser representado por A', que é a distância entre o eixo x, y, e a cota A. Quando essa cota ela é positiva, significa que o ponto está onde? Significa que o ponto está acima do plano de projeção, na área positiva, onde está o observador. Quando a cota é negativa, a gente pode também dar um nome de rebaixado, ou está abaixo do plano de projeção em relação a onde está localizado o observador. Quando esse ponto for positivo, a gente pode dizer que ele está em relevo. E agora vamos para o outro método. O método das projeções mongianas, que vai ser o grande foco do nosso trabalho aqui na geometria descritiva. O método das projeções mongianas, um pouco diferente do método de cotas, a gente não toma números em relação às projeções. A gente usa, ao invés de uma, duas projeções em dois planos diferentes. Como é que isso vai funcionar? Isso vai funcionar com um plano de projeção vertical e um plano de projeção horizontal. Quando a gente coloca os dois planos de projeção, que vão ser a nossa visualização desses planos, a gente tem dois lugares para observar um objeto no espaço, de cima e de frente. Então, a gente tem todas as representações necessárias para desenhar esse objeto e entender ele no espaço tridimensional a partir de observações das projeções bidimensionais. Uau, que bagunça é essa? Isso significa que agora, quando nós tivermos um ponto no espaço, nós não vamos ter apenas uma projeção, nós vamos ter duas projeções. Como funciona isso? Deixa eu pegar meu ponto aqui. Isso significa que agora o nosso ponto ele vai ter uma projeção vertical, que é visto de frente, nesse plano aqui, e uma projeção horizontal, que é vista no plano de cima, como se fosse uma visão de um drone ou de uma águia. Então agora a gente tem dois pontos de observação que estão lotados no infinito em relação a dois planos de projeção. Como nós vamos chamar esses planos de projeção agora para a gente não confundir mais? O plano horizontal, essa parte marrom da cartolina, nós vamos chamar de plano de projeção π. O plano vertical de projeção a gente vai chamar de plano π'. Então as projeções horizontais vão estar localizadas no plano π e as projeções verticais no plano π'. Como funciona isso? A gente precisa agora de duas projeções cilíndricas ortogonais. Significa que todas as projetantes que a gente vai ter, elas têm que ser perpendiculares ao plano de projeção.
Então, ó, na primeira projeção ortogonal, no plano de projeção vertical, todas as projetantes são perpendiculares ao plano, passando pelo objeto e colocando uma impressão dele, como se a gente pegasse o nosso ponto e carimbasse ele no plano vertical. Da mesma forma, a projeção ortogonal no plano horizontal, ela é perpendicular ao plano horizontal passando pelo objeto. Então são desenhos de projetante que passam pelo objeto e carimbam no plano. É como se a gente pegasse esse nosso ponto no espaço e carimbasse no plano horizontal. Como que a gente consegue enxergar esse plano horizontal? Na visão de cima. Se eu pegar meu cabeção e subir aqui para cima e observar essa bolinha. Belezinha? Então, ó, o nosso plano horizontal X vai receber o nome de plano π e o nosso plano de projeção vertical vai receber o nome de π'. A gente falou um pouquinho na última aula o que é uma linha de terra. A linha de terra é aquela linha que divide os dois planos de projeção. No nosso caso aqui, tridimensional dos planos vertical e horizontal, a linha de terra é o eixo que passa por esses pontos aqui, ó. É onde está a caneta. É essa linha, esse desenho para cá. E ela é muito importante na hora que a gente for desenhar para representar no nosso desenho onde se separam as projeções verticais e as projeções horizontais. A linha de terra tem o nome de LT, às vezes colocada em épura, e a gente consegue representar o plano horizontal fazendo dois tracinhos na parte de baixo da linha de terra para indicar que é o plano π. Vamos entender um pouco isso aqui. Os nossos dois planos de projeção vertical e horizontal, quando eles se interceptam na linha de terra, eles se dividem em 4 semiplanos. O semiplano horizontal para o lado de cá, um semiplano horizontal para o lado de lá, um semiplano vertical para cima e um semiplano vertical para baixo. Essa divisão dos 4 semiplanos divide o nosso espaço em 4 subespaços diferentes. A cada espaço que a gente tem aqui, a gente vai chamar de diedro, beleza? É o nome que a gente aplica ao espaço. Então a gente vai ter o primeiro diedro, que é normalmente onde ficam as projeções positivas, fica localizado nessa região aqui. O segundo diedro, localizado logo atrás do primeiro diedro, contando sempre em sentido anti-horário. O terceiro diedro. E o quarto diedro fica no lado daqui de trás. Sendo assim, com os nossos 4 semiplanos, a gente tem o plano vertical superior, π'S, o semiplano vertical inferior, muitas vezes chamado apenas de plano vertical inferior, π'I, o plano horizontal posterior, que é da parte de trás, e o plano horizontal anterior, que é o π'A na parte da frente. Só em geometria descritiva, a gente vai ter que representar onde que esses pontos estão no espaço. Para isso é claro que a gente vai usar números, e os números têm que ser relacionados às distâncias que a gente consegue representar nessa projeção. A primeira delas é a distância em relação à linha de terra, é o eixo X, que a gente vai chamar de abscissa. Essa abscissa é a distância na linha de terra em relação à origem. Para a geometria descritiva, a origem pode ser escolhida arbitrariamente. O importante é que todos os elementos desenhados a partir daquela origem tenham a distância especificada na hora de fazer a projeção. Senão a gente vai embananar tudo. Beleza? O afastamento, a medida y, ou seja, o segundo número, é o tanto que esse ponto ou desenho caminhou sobre o plano horizontal. É o tanto que ele está afastado dessa linha de terra ou afastado em relação ao plano vertical. Então, o segundo número que a gente vai representar é o afastamento desse ponto. O terceiro e última representação numérica que a gente tem na hora de desenhar o nosso ponto é a cota, que é a altura do ponto em relação ao plano horizontal, para cima ou para baixo. Então, aqui, ó, a distância nossa da linha de terra é a abscissa. O tanto que ele caminhou no plano horizontal, afastando do plano vertical, é o afastamento. E o tanto que ele subiu no plano vertical em relação ao plano horizontal é a
cota, ou altura do ponto. Como funciona essa perspectiva, né? A gente tem sempre a visão de frente, que é a visão que a gente vai ver representada no plano de projeção vertical, e a visão de cima, que é como a gente vai ver as coisas representadas no plano de projeção horizontal. Só que na hora da gente desenhar no papel, não é muito simples a gente chegar e desenhar um mundo tridimensional. O nosso papel ele é bidimensional. O máximo que eu consigo fazer é deixar ele esticado. Para facilitar as nossas representações, a gente vai usar um pequeno artifício. E que artifício é esse? Se eu coloco uma folha dobrada nesses planos e eu consigo girar esses planos, eu consigo representar numa folha de papel o plano vertical e o plano horizontal, sem precisar criar um mundo tridimensional de desenho. Facilita muito na hora de representar, porque a partir daí a gente consegue colocar as nossas duas observações em cima de um único desenho e ter a noção completa de como que é aquele corpo ou objeto representado no mundo tridimensional. É muito simples. A gente pega o nosso plano horizontal e rotaciona ele em sentido anti-horário até que a parte do plano horizontal coincida com a parte do plano vertical. E a partir daí, a gente tem uma linha de terra que divide a projeção vertical da projeção horizontal. Esse movimento de rotacionar um plano de projeção, a gente vai chamar de rebatimento. E em épura, ou seja, na representação da nossa folha de papel, a gente vai ter essa divisão bonitinha desse jeito daqui. Então, ó, se a gente quiser colocar uma origem ó que começa nesse ponto, a gente pode agora ter toda a distância em relação à linha de terra, ou seja, a abscissa desse ponto. A gente tem o afastamento, que é o caminhamento no plano horizontal, ou seja, o tanto que ela anda para baixo, e a cota, que é a altura do ponto, tanto que ela anda para cima. Não quer dizer que esse ponto está indo para baixo e para cima ao mesmo tempo, mas que ele está caminhando no plano horizontal e no vertical no nosso desenho. Aqui tá uma explicação breve de como que isso funciona, né? A gente rotaciona o nosso plano em 90 graus em torno do eixo, que é a linha de terra, e a gente consegue juntar os dois planos num desenho só, que aí fica muito mais fácil de representar bidimensional. Será que isso lembra alguma atividade que a gente fez lá atrás nas tentativas de desenhar 3D e 2D? Sim, lembra! E é por isso que é muito mais fácil, apesar de parecer mais trabalhoso, a gente fazer duas representações de um corpo tridimensional do que tentar desenhar esse corpo tridimensional. Em épura, vamos tentar entender como fica um desenho aqui agora. A gente tem agora a representação de uma figura tridimensional e a gente precisa representar ela em épura. Então a gente tem a nossa visão de frente no nosso plano de projeção e a nossa visão de cima de águia que vai cair no plano de projeção horizontal. Quando a gente começa a olhar para esses desenhos, a gente tem, olhando de cara para essa figura, que ela vai parecer um retângulo lá no plano de projeção, como se eu olhasse por trás dela até colocar um carimbo dela aqui na frente. Olhando de cima, ela vai parecer um quadrado. E quando eu girar o plano para desenhar, ou seja, fizer a representação em épura, a gente vai ter um retângulo no plano de projeção vertical e um quadrado no plano de projeção horizontal. Então o nosso desenho em épura final vai ficar um retângulo na parte de cima e um quadrado na parte de baixo. Belezinha? A épura é exatamente isso que a gente tem conversado aqui. É pegar o plano horizontal e girar até ele coincidir com o plano vertical. Na prática, significa que a gente vai estar desenhando dois pontos de observação em duas projeções ortogonais e uma mesma folha de papel. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado como é que a gente está fazendo essa observação e como que a gente está desenhando no nosso papel. Na épura, no final das contas, depois de rodar tudo, a gente vai ter o nosso plano separado pela linha de terra. Tudo que tiver acima da linha de terra vai ser a nossa projeção vertical, ou o nosso plano pi'. Tudo que estiver abaixo vai ser o nosso plano de projeção horizontal, ou seja, o π'.
sem linha e sem nada. Vamos ver como é que fica as abscissas, os afastamentos e as cotas nessa épora? Se eu tiver um plano A, aqui em cima representado com uma linha, significa que eu tenho a projeção no plano vertical de projeção, que é o π'. Para facilitar na hora da gente desenhar as projeções, a gente vai ter que todos os pontos no espaço tridimensional vão estar representados por um parêntese. Quando eles forem a projeção desse ponto no plano de projeção vertical, a gente vai representar com o A, sem parênteses e só com a linha. Quando ele estiver no plano de projeção horizontal, a gente vai pôr o A sem mais nada. Que é desse jeito que está aqui. Então, a linha é a nossa representação vertical do ponto A no espaço no plano de projeção vertical. O A aqui é a representação da projeção horizontal do ponto A no espaço no plano horizontal, π de projeção. Nesses dois pontos, se a gente liga eles dois, passa um traço perpendicular à linha de terra, a gente vai chamar a linha de chamada. Todas as linhas de chamada dos pontos ou de qualquer outro elemento para um lugar específico, ela vai ser perpendicular à linha de terra, fazendo 90 graus, conectando as duas projeções. Sempre. Então, nessa linha de chamada, a gente começa a entender um pouquinho aqui. O que tiver para cima vai estar no plano de projeção vertical, então vai ser a nossa cota. E o que tiver para baixo vai ser o tanto que esse ponto andou no plano horizontal. Lembrando que tudo que tiver abaixo da linha de terra é a visão vista de cima. Então vai ser o nosso afastamento. E uma vez definida uma origem, a distância em relação a essa origem vai ser o valor da abscissa daquele ponto. Então, tudo que tiver para cima, se for na projeção vertical, vai estar positivo. Tudo que for para baixo na projeção horizontal também vai estar positivo, porque significa que a gente está olhando para o lado a parte positiva do plano horizontal e a parte positiva do plano vertical. Uma vez juntados os dois, o que tiver para baixo é positivo e para cima é positivo. Por enquanto, a gente vai entendendo isso um pouco mais devagar para a gente chegar no entendimento complexo dessas representações em épora. Tranquilo? Tudo que tiver à direita do ponto O, que é a origem, vai ser positivo. Tudo que tiver à esquerda vai ser negativo. Então nós vamos começar a fazer o seguinte exercício. Esse exercício está disponível para vocês no Classroom e eu quero que vocês representem esses pontos. Mas vamos entender um pouquinho aqui como é que é essa representação. Reparem que todas as letras representam um ponto no espaço tridimensional. A está entre parênteses. Isso significa que essa é a representação do ponto no espaço. Nós temos 3 números, 2, 3 e 1. O que significa 2, 3 e 1? A abscissa, o afastamento e a cota. Significa então que 2 é a distância que o nosso ponto A tem em relação a uma origem. É a distância que ele caminha nessa origem. O ponto A, que tem a representação 3, é o afastamento. O afastamento não é sobre o plano de projeção horizontal, ele não está na parte de baixo da nossa linha de terra. Então a gente tem que contar 3 unidades de afastamento para baixo, porque ele é positivo. O número 1, ele tem relação com a cota, então ele é o tanto que essa representação desse ponto A caminha na projeção vertical, no plano de projeção vertical. Então a gente tem que contar uma unidade para cima, porque ele é positivo. Léo, se o número 3 fosse negativo, como ficaria em épora? Se a gente combinou que para baixo o afastamento é positivo, o afastamento negativo vai ser para cima. A cota positiva foi combinada que ela é para cima, então tudo que for cota negativa vai ficar para baixo. Beleza? Vamos tentar representar esses pontos todos que estão aqui, A, B, C até o ponto I, num desenho de épora.
e eu encontro vocês na próxima aula. Lembrando que quando a gente fala que um ponto está situado em cima de um plano de projeção, seja ele π ou π', significa que ele ou não tem afastamento ou não tem cota, porque ele está exatamente sobre o plano de projeção. Tranquilo? A gente se vê na próxima aula.